Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí les habla Bernardo Vincenzo y conmigo aquí está Lucas Gonçalves, el mejor editor de la plataforma. Opa, tudo bom? E sim, voltamos para mais um episódio do Cast História, o podcast com mais castores em toda a podosfera. E como previsto no último app, temos um por semestre, mas isso fica aqui só entre nós. Falando em semestre, somos alunos de História da UFJF, fazendo aqui o nosso feijão com arroz, mais um trabalhinho em mãos. Esse, por sua vez, como você pode ler no título, nós vamos falar sobre um evento e um filme. Um evento que mudou a política de um país completamente e a cultura de todos aqueles que o rodeiam. Isso é, a Revolução Mexicana, cheia de ditadores malignos, vira-casacas, assassinatos, heróis do povo. Mais um pouco eu diria que é uma novela mexicana. Mas para falar sobre como tudo isso se desenrolou, um pouquinho de contexto histórico. Em breve, voltaremos com o Lucas, que falará sobre Viva Zapata e aquele cabelinho engomado do Marlon Brando. Como eu disse anteriormente, um pouquinho de contexto histórico para nós entendermos como se deu a Revolução Mexicana. Bom, não é segredo nenhum que o México tem muito rolando em sua história. Isso de antigas civilizações construindo templos ao sol e mostrando pânico com o ano 2012 por causa de um calendário quebrado, para um grande império cuja capital ficava no meio de um lago, porque aparentemente uma águia comeu uma cobra lá. Isso fez com que hoje em dia a cidade do México desça 2 centímetros por ano, porque ela está literalmente afundando na água. Mas enfim, para depois disso, a sua que menos consentida participação na globalização durante as grandes navegações, e por fim ao seu desenvolvimento como Estado-nação. Para colocar isso em própria terminologia historiográfica, isso é coisa pacas acontecendo. Então, para reorganizar tudo isso e descobrir como o México virou México, vamos fazer um pouco de história. Bom, o México se tornou independente da Espanha em 1821, depois de longos 11 anos de guerra iniciada pelos protestos do famoso Padre Miguel Hidalgo, o pai do México moderno. Nesse mesmo período em que as colônias espanholas estavam pedindo independência e guerreando por ela na América inteira. O motivo desses movimentos era, claro, o fato de que o irmão do Napoleão que estava governando a Espanha. E eu te digo uma coisa, por mais que os Bourbons fossem aristocratas decadentes, esse nepotismo estrangeiro napoleônico era pior ainda. E foi nesse contexto que nasceu o Império do México, que durou incríveis 2 anos. Então, nas Américas tiveram dois impérios, o Império do Brasil e do México, quem diria. Bom, depois desses 2 anos, ele viraria uma república que, ao longo dos anos, teria grandes mudanças territoriais, seja perdendo terras no sul para movimentos de independência que formariam o que hoje em dia é Nicarágua, Panamá e Honduras e blá blá blá, e ao norte perdendo terras para os Estados Unidos ali crescendo na expansão do Destino Manifesto. Isso durou até 5 de maio de 1862, quando os franceses, sob Napoleão III, né,
Já diria Marx, a história não se repete, ela só é trágica da segunda vez. Eles decidiram invadir o México, fazendo imperialismo na América, porque aparentemente só na África e na Ásia não era o suficiente. E bom, eles colocaram um imperador Habsburgo fantoche no poder, que coitado, Maximilian tentou ser o melhor, ele tinha boas intenções, mas tinha zero poder e era desgostado por todos, né? Afinal, ele era um gringo. E bom, não durou nada, durou 3 anos também, e assim veio uma república e a democracia foram restauradas. E tudo ficou bem pelo todo sempre, gente. Não, é mentira. É claro que é mentira. E 10 anos depois, em 1876, viria aí uma outra ditadura, né? Através de Porfírio Dias. O Porfírio, ele veio no contexto em que o país estava se secularizando, teve reformas no governo central para deixar mais forte e eficiente, ele construiu infraestrutura e modernizou o exército, né? Ele sendo milico, é claro que ele modernizou o exército. E ele ficou no poder, né, mexendo ali manipulando as eleições e o próprio exército para se manter no poder de 1876 a 1910. Ou seja, foram 4 décadas esse cara governando o país. Porque sim, porque ele podia, sabe? E, bom, teve um momento que tanto as elites quanto o povo estavam clamando por eleições, por democracia. E, bom, ele atendeu o pedido. Em 1910 houve uma eleição e ele, coincidentemente, ele venceu, né? É claro que revoltas se iniciaram depois disso, né? Ou melhor dizendo, revoltas não, uma revolução. Depois desse longo contexto, desculpa, eu fico empolgado falando de contexto. Nós vamos agora para Lucas, falando o resumo de Viva Zapata. Bom, agora que a gente já foi elucidado pelo nosso amigo Bernardo Vincenzo, um dos atuais dois hosts desse podcast, e espero que continue assim, porque a cada podcast perdemos um membro. Não sei se ficou claro para quem assistiu os outros podcasts, mas enfim. Agora eu acho que é válido já a gente partir para análise do filme, né? Não necessariamente uma análise, mas pode-se dizer uma apresentação. Eu vou tentar aqui fazer vocês quererem assistir o filme, né, digamos assim. Eu já adianto que eu não vou adentrar muito na história da Revolução Mexicana em si. Então, quem tá esperando isso, eu peço que aguarde um pouquinho o Bernardo retornar. Mas eu vou falar um pouco sobre o filme em si e por que que a gente escolheu ele. Bom, ele é um filme de 1952. Ele é estrelado no papel principal como Emiliano Zapata, o Marlon Brando, que eu acredito que muitos aqui conheçam, né? Pelo seu papel em Poderoso Chefão. Claro que assim, Poderoso Chefão foi quase 20 anos após o Viva Zapata. Então, talvez não reconheçam o Marlon Brando. Mas enfim, o filme é de 52, como eu já disse, e ele conta a trajetória do Zapata. Claro que assim, eu acredito que a gente pode levar ele em consideração para um estudo da Revolução Mexicana, mas não levá-lo tão a sério, porque apesar de trazer bem essa questão da Revolução Mexicana em si, pelo próprio trailer que eu pretendo deixar um pouco mais à frente, ele realiza aquela romantização do período. Claro que assim, eu confesso que como telespectador, não como olhar crítico, o filme me atraiu bastante nesse ponto. Porque é aquela questão, a gente não vai ver um filme de super-herói, alguma coisa, esperando a realidade. E o filme do Zapata é basicamente um filme de herói. Claro que sem superpoderes e coisa do tipo, mas é um filme de herói, um romance de herói, digamos assim, né? Então, seguindo por esse caminho, o filme cumpre o que ele pede, o que propõe, no caso, né, basicamente. Bom, então já partindo pro filme em si, né, como eu já disse, nesse filme o Marlon Brando ele lidera o grupo de camponeses, ou como eles chamam no filme, os lavradores, em uma revolta, ou mais tarde, né, reconhecida como Revolução,
para retomar a terra deles que foi tomada pelos grandes proprietários de terra da época. E como que eles fazem esse primeiro momento? Aqui eu acredito que eu já esteja adentrando na questão da parte da história da Revolução Mexicana, mas primeiro eles buscam o presidente para impor uma solução à situação, né, que eles levaram lá. Mas até então as medidas que eles sugeriam não eram suficientes e culminaram até no ataque dos camponeses, onde eles sofreram, né, pelo ataque dos donos das terras que estavam tentando reivindicar. E aí essa questão, o Emiliano, o Marlon Brando, estava entre esses camponeses reivindicando, mas no caso até então ele era só um treinador de cavalo, digamos assim, né? Mas estava ali incluso. E aí o filme caminha com foco na linha cronológica mesmo da Revolução Mexicana, do processo de Revolução Mexicana, demonstrando o momento em que o Francisco Madeiro, né, exilado dos Estados Unidos, chama o Zapata, que era o líder da revolta no momento, para se reunir com ele, com o objetivo, claro, de derrubar o Porfírio Dias, né? Assim como o Zapata também, já que ele queria ter as terras de volta, era o principal objetivo dele no filme. E nesse momento caminham alguns romances de Zapata, algumas reviravoltas que, assim, não deixam de ser necessárias em um filme de romance, né? Ainda mais de época, digamos assim, da época que foi feito, era o que tava em alta, digamos assim, né? Até os dias atuais, convenhamos. Sobre os fatos históricos, realmente eu vou tentar manter mais pra frente para a parte da Revolução em si. Mas o que eu posso dizer de uma vez é que o filme retrata a história com sucesso. Se você está tentando pegar para aprender a história da Revolução do México, ver uma história nova, ou simplesmente, né, ter uma fonte de entretenimento que não seja vazia, digamos assim. Claro que nenhuma fonte de entretenimento é vazia, mas seja vazia em relação ao fator histórico. É uma boa fonte, apesar assim dos pequenos detalhes ou grandes, dependendo do ponto de vista que eles deixam passar, que é essa questão de, digamos, embranquecer os mexicanos, né? Que a gente conhece bem a etnia do povo latino, do povo mexicano, no caso, né? E acaba que colocar Marlon Brando, os atores brancos de olhos azuis, cabelos lisos, não condiz muito com a realidade da época, né? Mas enfim, são pequenos detalhes que são notados, mas que, né, não dizem muito sobre a qualidade do filme em si. Bom, eu vou deixar mais à frente aqui o trailer para a gente tentar visualizar, para ver se é possível visualizar esses comentários que eu fiz em relação ao teor romântico do filme, digamos assim, né? E espero que o YouTube não derrube o vídeo, mas é isso. You, Yes, my president. what is your name? Emiliano Zapata. Out of the earth that shook with the cry, Conquistadores, comes Zapata, the Robin Hood of Mexico. The man with a circle around his name, a machete in his hand, fire in his blood, taking by storm and holding by fury. And where he roved, they conquered. When he loved, he tamed the proud Josefa. You realize that I can take you away with me by force. By force? I would not prevent you. I would go with you because I couldn't prevent you. But sooner or later you will fall asleep. And then? It's Marlon Brando as Zapata, the tiger who blasted a continent. Gene Peters as the beauty whose heart he captured. Anthony Quinn, and a cast of thousands. What are you worried about? We'll find a good piece of land someplace and we'll settle down. And you'll raise horses, and you'll raise melons, and you'll raise meat. And I'll buy you 2 new dresses
Both white. Now go to sleep. Did you take the land away from these people? I took what I wanted. Juanito? I took their wives, too. What kind of an animal are you? Huerta's forces are coming through the pass, Emiliano. Muito obrigado por nos elucidar sobre um filme de 1952. Realmente deve ter sido difícil assistir. Agora vamos para o tema em si, finalmente, a Revolução Mexicana. Bom, por sua longevidade, tal qual a Revolução Francesa, a Revolução Mexicana pode ser dividida em 4 períodos: a Revolução Madeirista, a Dezena Trágica, a Revolução Constitucionalista e a Guerra de Facções. E por uma simples questão de nomenclatura, já é possível ler os acontecimentos que se deram. Durante a Revolução Madeirista, o liberal e oligarca Francisco Madero foge ao Texas, onde organiza a revolta armada através do Plano de San Potosí. Ele e o povo se aliam para derrubar o Porfiriato, né, o governo de Porfírio Dias. Depois disso, durante a Dezena Trágica, tal qual Robespierre e Anakin Skywalker, Madero trai o movimento e se torna líder do México, ou pelo menos é como o Orozco e o Zapata, líderes do povo, se sentiram quando as forças revolucionárias foram trocadas pelo Exército Federal. Não demorou muito para que o Madero fosse derrubado e os 10 dias trágicos se referem aos corpos deixados em frente ao Palácio Nacional. O assassinato de Madero foi planejado pelo general Victorino Huerta, um dos ex-generais de Porfírio Dias, que conspirou com o embaixador americano na época. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos assistiu à Revolução de um lado, também a Alemanha e o Reino Unido participaram dela. Isso quase como uma reencenação da Grande Guerra na América. Estava cada um dos lados enviando suprimentos e soldados. O maior exemplo disso foi, sem dúvida, o telegrama Zimmermann, né, que obviamente Zimmermann é o nome alemão, né? Então você pode imaginar o que o telegrama dizia. Se você não tem tanta imaginação, ele basicamente convidava o México a invadir os Estados Unidos. Mas o Zimmermann não deve ter pensado que o México estava passando por uma guerra civil fazia 6 anos, né? Bom, depois disso, depois desse martírio do Madero, se é que nós podemos dizer isso, aconteceu algo que não se via até então. Todos os revolucionários se uniram sob uma bandeira, agora para derrubar o Huerta, né? Esse que de fato era um regime ditatorial que durou pouquíssimo tempo, aí 16 meses. Ele claramente foi derrubado e foi exilado, e o Exército Federal foi dissolvido, deixando apenas as forças militares revolucionárias. Em 1915, elas se encontrariam durante a Convención de Aguascalientes, num momento histórico em que
Pancho Villa trazendo o norte e Emiliano Zapata trazendo o sul se encontraram pessoalmente para discutir o México no futuro, onde o Vestustiano Carranza foi escolhido para reter o poder executivo. Mas, né, logo os exércitos populares se tornariam os inimigos desse novo presidente, ao ponto dos Estados Unidos terem intervido militarmente, né, atravessando a fronteira do norte durante a chamada expedição punitiva para desfazer as forças do Pancho Villa, enquanto no sul o Zapata era assassinado. Olha que, olha que ótimo. E tudo isso acontecia enquanto uma nova Constituição era escrita. E eu gostaria de tirar um momento para falar sobre o Zapata em específico. Ele basicamente governou o Sul por bastante tempo, assim, durante a Revolução inteira, durante o momento todo que ele estava vivo da Revolução, melhor dizendo. E ele realizou reformas agrárias profundas que impactaram os camponeses de maneira irreversível. E o governo central teve que fazer acordos com eles para que as coisas pudessem continuar, sabe? Não só isso, o nome e a imagem do Zapata ficaram vivos na mente dos camponeses do Sul. Isso ao ponto de o movimento zapatista estar vivo até hoje, clamando que a revolução não acabou. Agora, com o Zapata e o Pancho Villa fora da jogada, o poder político do Carranza estava diminuindo. E ele tentou se impor uma última vez, invocando um embaixador americano como seu sucessor, mas claramente não deu certo, né? Considerando que o plano Água Preta estava sendo posto em ação, em que um triunvirato de generais, o Obregón, o Calles e o La Huerta, se uniram com elementos militares e trabalhistas, se levantou numa revolução bem sucedida contra o Carranza, né? O último golpe da revolução. E em outubro de 1920, a primeira eleição democrática foi realizada no México, desde 1876, quando o Porfírio entrou no poder. Demorou aí 5 décadas para que isso acontecesse, e nas últimas 10 foi de pura guerra, pura 2,7 milhões de vidas se perderam por causa da democracia. Foi uma democracia custosa. Isso deixou impactos que reverberam até hoje, que, que constituem o que o México é hoje como país na modernidade. Bom, então feitas todas as apresentações acerca da Revolução Mexicana, assim como Viva Zapata, eu deixo aqui meu muito obrigado por quem assistiu ou ouviu, né, digamos assim, esse podcast até aqui. E eu convido a comentar sobre o tema, caso veja o filme retornar e dizer se realmente é o que imaginamos ser, sobre talvez como o podcast te ajudou a entender o tema. E é isso, meu muito obrigado e, como diz o Bernardo, até o próximo semestre, já que fazemos um podcast por semestre. Enfim, até mais.